Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Essa é a nossa terceira TPC do componente de Geografia. Bom, o que nós teremos para hoje, né? Qual é a nossa pauta? Vamos dar continuidade à pauta da semana passada. Como faltou trabalhar uma atividade gamificada que eu havia proposto, né? Então eu volto nela, eu trago para vocês uma experiência que eu tive em sala de aula, não com ensino remoto, mas que eu vejo que a gente consegue perceber nessas atividades, o efeito da gamificação no engajamento dos alunos. Trago nos slides também um modelinho de uma atividade, na verdade, que foi proposta no caderno do aluno. Essa atividade, ela já está, a proposta dela no caderno do aluno já é gamificada. Eu só trago um exemplo de como ela pode ser trabalhada agora no ensino remoto. Só que essa atividade ficará nos slides para que vocês consultem lá no blog, tá? Depois tem um slide que eu mostro o caminho que vocês fazem certinho para chegar, né? Onde fica esse material, para algumas pessoas que eu percebo que ainda têm dúvida. E aí, lá vocês conseguem verificar como eu pensei, como eu como eu passei essa atividade para o ensino remoto. Estão vendo minha tela? Certinho, Dai. Isso. Então, aqui, ó, a live que eu comentei com vocês, Covid-19 e a crise urbana, na verdade, da Ana Fani. Vai ser no dia 29, aqui está na minha frente, não estou conseguindo ver o horário. Isso, às 19 horas na quarta-feira, então. Então, fica a sugestão, tá? Depois, na hora que eu fechar aqui a apresentação, eu coloco o link no chat para vocês. As indicações de leitura, eu trouxe de releitura, na verdade, né? Porque creio que todos vocês conheçam essas obras do Milton Santos. Na semana passada, eu fiz a indicação de um artigo, e aquele artigo, conforme eu fui lendo, eu fui pensando nesses textos por uma outra globalização, do Milton Santos, e Brasil, País Distorcido, que é uma coletânea de artigos que ele publicava na Folha, e por mais que alguns são bem antigos, o pensamento do Milton Santos é muito atual, né? Então, vale a pena a leitura até para as nossas próximas discussões, para as nossas próximas ATPCs. Bom, hoje nós teremos também uma reflexão sobre os trabalhos com as habilidades essenciais do terceiro bimestre. Nós teremos a participação do professor Raul, professor doutor Raul Borges Guimarães, da Unesp, aqui de Presidente Prudente. Ele vem conversar conosco um pouquinho sobre as habilidades essenciais do terceiro bimestre e algumas produções que ele tem feito nesse período. E no final, vocês terão aí, nos 10 minutos finais, o link para o formulário de presença e avaliação. Bom, só retomando, né, nós paramos, então, nos elementos da gamificação, como usar esses elementos nas atividades em sala de aula. Então, aqui eu trouxe um slide já da semana passada. Nós podemos usar a mecânica dos jogos, então, posso escolher o sistema de pontos, níveis de dificuldade, delimitar um tempo para a realização das atividades. Podemos usar a sistemática dos jogos, né, para o engajamento dos estudantes, colocando as regras de forma clara, dando um feedback imediato a cada realização de atividade. Podemos também usar a lógica dos jogos, essa aqui é essencial, né? Em todos os momentos nós vamos trabalhar com a cooperação, em alguns com a competição, em muitos momentos com a exploração de novos conhecimentos, né? Com as narrativas, enfim. Então, esses são os elementos da gamificação que podem ser utilizados nas atividades em sala de aula. Bom, o exemplo que eu trouxe para vocês, ele envolve essas habilidades, tanto do 8º quanto do 9º ano. Por que eu trouxe assim? Porque quando eu trabalhei, eu não lembro exatamente o ano, mas era o currículo anterior. Eu trabalhei essa atividade com uma turma de 9º ano. Mas como houve essa mudança no currículo para adequação à BNCC,
então teve uma mudança ali em algumas habilidades. Então, de modo geral, até para que vocês vejam a ideia, e quando voltar o trabalho presencial, as aulas presenciais, e queiram trabalhar, vocês voltem nessas habilidades, tanto do 8º quanto do 9º, é um trabalho que pode ser realizado com as 2 turmas, tá? Então, são habilidades relacionadas à identificação e análise, tanto da atuação das organizações mundiais, como a ONU, e das corporações e organizações econômicas mundiais, como a OMC, tá? E permite que nós façamos uma análise, que o aluno consiga analisar situações relacionadas ao processo de globalização e as suas consequências e desdobramentos, tá? Que eu não sei porque ficou assim. Bom, então, eu tinha parado aqui na semana passada. Como foi colocado, o essencial é o planejamento, né? Fazer certinho o planejamento das atividades. No meu caso, eu colocava as atividades, elas eram realizadas quinzenalmente. Expor para a turma, para os alunos, a dinâmica, como será organizado, deixar os objetivos e as etapas dessa atividade bem estabelecidos, e a formação das equipes colaborativas. Eu deixava que eles escolhessem um colega, eu deixava que eles formassem uma dupla, né, para, de certa forma, levar em consideração a afinidade, mas aí, a partir dessa dupla, eu formava o grupo com 4 ou 5 alunos, tá? E aí, pensando em formar grupos que conseguissem colaborar com o outro. Se a dupla eram os 2 do mesmo nível ali de aprendizagem, os outros 2 tinham que ser próximos, não deixava nada muito distante, né? Aquela ideia de formar as equipes que vão um colaborar com o outro, não posso ter uma discrepância muito grande entre os alunos. Colocava para eles um sistema de pontuação. As equipes começavam a competição com 4 pontos, e a cada etapa que eles fossem passando, eles ganhavam estrelas. De início, nessa sala, nós até fizemos um painel na sala e colocamos as estrelas para as equipes. Percebam, ó, que nesse momento eu usei a mecânica dos jogos, né? O sistema de pontuação e também os níveis de dificuldade. Quando trabalhávamos leituras, os textos tinham níveis diferentes e as questões que eu trabalhava com eles também tinham níveis de dificuldade diferentes. Então, isso faz parte da mecânica dos jogos. Regras. As regras, essa é uma experiência de usar os copos preto e branco, não sei se vocês conhecem, do Tom Ferreira. Eu assisti uma vez um vídeo onde ele explicava como ele organizava os grupos, porque a gente sabe que quando organiza grupo na sala de aula é aquela falação, é chamando o professor, todos querem atenção ao mesmo tempo. Então, eu usei essa regra mais para organização, para que não ficasse aquele auê de aluno chamando a gente o tempo todo, tá? Então, eram 2 copos, um preto e um branco, e eles, quando fosse para me chamar, em vez de me chamar, eles trocavam a ordem do copo. Eles colocavam um copo preto por cima, aí eu sabia que era para eu ir até o grupo para auxiliá-los. No começo, gente, eles colocavam, eles chamavam, até eles acostumarem com a ideia de que não era para chamar, que era para colocar o copo. E eu também, muitas vezes eles colocavam um copo preto por cima e eu não atendia, porque eu também, até a gente acostumar com essa dinâmica, né, vai um tempo. E foi acontecendo, foi dando certo. Claro que não perfeitamente, tá? Mas é uma ideia que eu vi também outros professores implementando e organiza muito bem a sala de aula. Fica mais fácil para a gente trabalhar com a questão dos grupos. E aí eu colocava que se descumprissem essa regra, se eles chamassem e não trocassem o copo, perderiam pontos. Claro que eu não tirei ponto de ninguém, né? Mas eu colocava só para a gente ir se acostumando e tentando seguir esses combinados iniciais aí. Esquenta não, Daiane. Nem na churrascaria os garçons atendem o verde e o vermelho. A molecada vai ter um super trabalho com preto e branco, mas acostuma.
Imagina, né? E colocava na carteira deles cartelas numeradas. Então, por exemplo, dava um texto para que eles lessem. A cartela, vamos supor que o grupo sou eu, o Fred, o Júlio e a Susan. Né? O número 1 ficava na direção do Fred. Então, eu direcionava a pergunta para o número 1. Mas o grupo tinha tido tempo para conversar sobre, né? Mas na oralidade, quem responderia seria o número 1. Percebam que são regras, né, que fazem parte, então, da sistemática dos jogos. Gente, eles se envolvem muito, eles ficam ansiosos. Eu vi aluno que não participava da aula querendo participar porque sabia que ia ter essa dinâmica. E a lógica dos jogos. É claro que nesses momentos a cooperação entre as equipes era muito grande, porque eles se ajudavam, né? Eles liam os textos, eles tentavam chegar a conclusões, entender, compreender os textos, porque o que um respondesse valeria para a pontuação do grupo, né? Competiam uma equipe com a outra, eles exploravam muitos os conhecimentos, tá? E a narrativa eu usei um pouquinho, vocês vão ver aqui na parte dos desafios. Bom, então, aqui eu coloquei 4 exemplos de desafios, mas não ficou só nisso, acabou sendo ampliado, porque aí eles queriam eles pediam para que a gente fizesse essa dinâmica toda a aula, claro que eu não fazia, né? Não dá, o tempo também não dava, e não é interessante. Interessante que em alguns momentos isso aconteça. Então, foram 2 bimestres nessas atividades, então, faziam a leitura, depois a gente fazia uma leitura compartilhada, eu direcionava as questões para os números da cartela, e aí a equipe que acertasse o maior número ganhava uma estrela. Depois nós fizemos esse desafio, trabalhando com eles a atuação da ONU, passei para eles o filme Hotel Ruanda, alguns trechos do filme Hotel Ruanda. E aí, como eu já estava preparando eles para o terceiro desafio, que era um debate, cada um era um país, né? Então, eles que confeccionaram, aqui, gente, eu tinha muita ajuda da sala de leitura. Era um grupo bem envolvido com a sala de leitura, e a professora da sala de leitura apoiava no desenvolvimento dessas atividades. Ela fez com eles esses palitos de sorvete com EVA com o nome dos países. Aí eu sorteava, pegava um palito e fazia uma pergunta sobre o filme. Como era filme, né, todos eles queriam responder, porque assistiram, gostaram, se envolveram, mesmo porque eu fui fazendo os recortes do filme. Esse filme é longo, né? Mas fui pegando as partes principais ali e fazia esse sorteio. Quanto mais completa fossem as respostas, eles ganhavam também, a equipe ganhava uma estrela. Fizemos um debate, que também foi dado como desafio, e como o debate já era, envolvia argumentação, envolvia pesquisa, era uma atividade num nível um pouco superior. Então, a equipe que mais, ou as equipes que mais destacassem no debate, ganhavam 2 estrelas. E depois, o quarto desafio, nós organizamos um Fórum Social Mundial na escola. Eles elaboraram planos de intervenção, apresentaram os planos de intervenção lá na quadra da escola, e aí nós tivemos os jurados que faziam a escolha dos melhores planos, e o plano mais elaborado ganhava 3 estrelas. Bom, percebam, eu trouxe aqui das habilidades socioemocionais para que vocês percebam que com essas atividades nós contribuímos com o desenvolvimento de várias dessas habilidades. Eu vou pegar só algumas. O foco, eles tinham que ter foco ali na leitura, a organização, determinação, a responsabilidade. Vocês vão ver que uma das ações que vieram depois dessas aulas envolve muito a questão da iniciativa social, a empatia, o respeito, né? Na hora do debate tinha que ter muito respeito com o outro, a tolerância à frustração, né? Por não... A equipe X hoje foi a campeã, mas a outra tinha que exercitar essa tolerância por não ter sido a campeã, e eles eram bem competitivos, essa turminha. Então, nós temos curiosidade para aprender, porque envolveu muita pesquisa, depois eles participaram de um congresso,
de iniciação científica. Então, percebam que várias dessas habilidades, das competências socioemocionais, foram sendo desenvolvidas com essas atividades que nós realizamos. Aqui, eu trouxe algumas fotos que eu fui pescando no Facebook deles, porque eu estou sem o meu notebook, então não tenho acesso mais às minhas fotos. Do dia que nós fizemos o fórum, eles fizeram a apresentação das propostas, colocaram um resumo delas nos cartazes. Teve a equipe que fez, vocês estão vendo que eles estão vestidos de preto. Elas fizeram uma encenação, fizeram um teatrinho com uma música. Então, apareceram todos os tipos de propostas de intervenção aqui. Se envolveram muito com essa atividade. A proposta vencedora foi essa relacionada a direito à cidade, eles fizeram sobre acessibilidade, que depois nós até mandamos para a Câmara, foi muito, muito interessante o trabalho desses alunos. E o que me chamou muita atenção, depois dessas atividades, eles ficavam extremamente ansiosos pelas aulas, porque eles queriam participar, eles queriam que a gente realizasse essas atividades diferenciadas, né? E eles passaram a se envolver em muitas outras atividades. A próxima que eu trago... eu tirei essa foto. Eu tirei a foto. Eles participaram, quiseram fazer uma encenação para a mostra cultural que tinha na escola. Nós fazíamos na Semana da Consciência Negra. Então, eles fizeram toda uma encenação baseado no filme Hotel Ruanda. Ficou muito bonitinha a apresentação deles. E foi a iniciativa deles. Isso que era interessante. Eles me procuravam para fazer, né, a atividade. E aqui, uma das propostas que surgiu foi que pequenas ações também podem fazer mudanças, podem gerar transformações no mundo. Eles tiveram a ideia de fazer uma visita ao Lar dos Idosos. Então, nós fomos, eles fizeram vejam que estão aqui cheios de sacolas, com as coisas, fizeram uma arrecadação na cidade, levaram livros, então, de novo, a parceria da sala de leitura, né, levaram livrinhos com contos para ler para os idosos. As meninas levaram esmalte, fizeram as unhas das idosas, os meninos jogaram com os idosos, ouviram as histórias. Foi, assim, uma manhã muito produtiva e percebam que foi uma iniciativa deles, né, que eu vejo como resultado de todo um trabalho do ano. Aqui, trouxe essa foto porque nós apresentamos esse trabalho no SICFAI. SICFAI é um congresso que a FAI oferece, onde os alunos da escola pública particular, os alunos da educação básica, apresentam trabalhos, né? Então, aqui tinha um representante de cada grupo. Tem alguns que não estão nessa foto porque trabalhavam, então não foram nesse dia da apresentação. Eles fizeram uma apresentação excelente, envolveu muita pesquisa, muito estudo, né? Eu ia com eles na biblioteca municipal no período da tarde para a gente poder organizar o trabalho deles mesmo. Fizeram uma apresentação, foram a fundo no neoliberalismo, apresentaram a política neoliberal. Foi um trabalho assim, e tinha alunos aqui com muita dificuldade dentro desse grupo, e tinha alunos com uma habilidade na oralidade excelente. Então, a apresentação foi muito elogiada e eles ganharam o prêmio de a menção honrosa nesse evento, porque além de trabalharem toda a parte teórica, né, trabalharam as características do neoliberalismo, trabalharam um pouquinho do Fórum Social Mundial e entraram nessa boa ação, né, uma ação que eles tiveram a iniciativa de algo ali pequeno para eles, mas que teve resultados tão positivos. Por ter essa ligação da teoria com a prática, o trabalho foi muito elogiado e eles ganharam essa menção honrosa. O título do trabalho era esse aqui, Fórum Social Mundial com pequenas ações, também podemos mudar o mundo? Era um questionamento, que aí eles foram respondendo com a ação que eles implementaram na prática. É que eu troquei a ordem. Aí eles participaram, né, fizeram toda essa encenação. Vejam, gente, ó, que é uma sala. Aqui eu tenho mais de 20 alunos. Se essa sala tinha uns 30 e poucos, quer dizer, a maioria se propôs a participar depois
de uma encenação teatral. Então, eles passaram a se envolver muito com a escola, com as aulas, né? Eu vejo que é um fruto de um trabalho com a gamificação, por isso que eu quis trazer para vocês. Tudo bem? Tem alguém aí? Tá todo mundo aqui, o pessoal tá sentindo, né? A Ana perguntou quanto tempo, aí eu coloquei que somadas as atividades deu quase 2 bimestres, né? Mas foi ao longo do ano. Então, assim, você tá mostrando... Essa apresentação foi em novembro. Então, assim, a questão aqui a ressaltar que é interessante a gente sabe que a gente está no momento à distância. Ah, mas a Daiane está apresentando negócio no presencial. Mas o que ela está colocando é que a gamificação, ela auxilia. E quantas vezes a gente fala de engajamento de alunos e a gamificação, ela tem a sua contribuição, né? Então, é isso que ela tá colocando, né? Até a pessoa colocou, legal para fazer quando retornar. Sim, quando retornar é muito legal fazer, entendeu? Mas agora, com algumas adaptações, como a gente já começou na outra TPC, dá para a gente colocar alguns elementos para tentar aumentar o engajamento dos alunos, né? Exatamente. A gente não pode obrigar muita coisa, mas a gente busca ferramentas, né? Exatamente. E eu quis colocar assim, logo no começo da minha fala, eu trago essa atividade, mesmo sendo em aulas presenciais, para que vocês vejam resultados da gamificação, porque eu vejo isso, que o engajamento dos alunos, boa parte desse engajamento veio da forma do uso desses elementos nas aulas, tá? Então, nos nossos próximos encontros, eu quero trazer algumas outras atividades aí, montar atividades para esse momento, usando a gamificação, tá? Mas eu quis trazer o exemplo porque a nossa formação é contínua, né? Para a gente pensar em aplicações futuras também. Fica aí para vocês as ideias, tá? E aqui eu trouxe essa atividade do caderno do aluno, da página 31. Gente, será que é do nono ano? Eu acho que é do nono ano. Eu montei na semana passada essa parte, eu não me lembro agora. Né? Depois eu coloco aqui no slide para vocês se localizarem. Essa atividade, a forma como ela vem organizada, ela já é gamificada, tá? Eu não vou mostrar ela para vocês aqui. Eu fiz de uma forma que dá para trabalhar, fiz um mini roteirinho aqui que dá para trabalhar ela nesse momento. Olhem depois se vocês se interessarem. Olhem depois, eu só vou fazer a alteração colocando qual é a série, tá? Foi uma falha minha, não coloquei que série que é. E aí, se vocês tiverem interesse, entrem lá no blog, tá? E vai estar lá essa atividade. Eu coloquei um passo a passo como eu fiz, foi usando o Google Forms. Eu só não coloco aqui como criar o Forms. Por quê? Porque lá quem acompanhou a live dos meninos, do Fernando e do Marcos, a live foi excelente, né? Na segunda passada, eles explicaram muito bem como criar o Forms. Então, deixo o link para que vocês, se precisar aprender a criar o Forms, é muito tranquilo, viu, gente? Facinho de fazer essa atividade. Então, eu peguei uma atividade pronta e só coloquei ela num roteiro digital, né? Usando a gamificação. Ela já usava a gamificação, mas eu pensei numa nova forma de usar a gamificação no ensino remoto, tá? Aí tem aqui o passo a passo para trazer essa atividade para o PowerPoint. Não vou passar tutorial agora. Vou deixar os slides lá, vocês podem consultar, tá? Se tiverem interesse em usar essa atividade e se vocês acharem interessante, tá bem? E aqui é onde fica o material. Eu percebi que tem bastante professor com dificuldade de encontrar. Recebi e-mail já pedindo, né? Aqui saiu de outra cor, não sei porquê, mas aqui está o link do núcleo, do blog do núcleo. E aqui está só o caminho, bem lá na primeira página, os materiais de ATPC. Então, entrando aqui, vocês encontram os materiais das ATPCs passadas e esse material que eu estou apresentando hoje também. Tá? Esse ainda não tá lá. Hoje à tarde o Fernando coloca, tá bom? Tudo bem? Até aqui? Nós vamos para a segunda parte agora, da nossa TPC. Trouxe para vocês
essa ilustração da Brena Quinlan. Vocês a conhecem? Já ouviram falar? Maria Aparecida, sua câmera tá ligada, tá? Quero que vocês observem essa imagem. Ela é uma ilustradora, educadora, a Brena Quinlan, defensora e vivencia, na verdade, uma busca por uma vida em sociedade que consiga conciliar, né, a vida social, da sociedade com o equilíbrio, em equilíbrio com a natureza. Gente, me enrolei toda aqui para falar agora. E as ilustrações dela são muito interessantes nesse sentido, nessa busca por um equilíbrio entre a sociedade e a natureza. Deem uma olhada nessa ilustração. Eu tive que mudar o balãozinho porque não dava para entender, então eu coloquei uma aí mais visível. Os dois menininhos conversando, e trago a frase do Milton Santos em cima da ilustração. O mundo é formado não apenas pelo que já existe, mas pelo que pode efetivamente existir. E aí, olhando para essa imagem, o que vocês me dizem? O que vocês pensam sobre ela? Pode uma pessoa abrir o microfone, se quiser falar, ou se preferir se manifestar aí no chat. Estou acompanhando no chat. Quem quiser se manifestar no chat, eu estou aqui. A Gláucia colocou que o adiante será diferente. Não temos mais o normal. Cláudia colocou as mudanças necessárias para continuar. Realmente, né, Cláudia? Voltar para o que era também não estava legal, né? A Regina colocou: o adiante está em disputa na sociedade. Né? Bem apontado. A Gláucia completou com mudanças de paradigmas. Janis, deixa eu abrir minha câmera, que reclamaram que só aparece a letra quando eu falo. Acredito que o normal não era tão bom. Por isso a necessidade de revisão de práticas, principalmente em relação ao meio ambiente. Denise, não temos que parar e esperar pelas mudanças, temos que seguir adiante. A Maria Aparecida colocou: teremos um novo normal tecnológico. O Antônio de Mundo, nova maneira de ver o mundo, né? A Cleo colocou: temos que nos adaptar conforme segue. César de Alencar, o adiante é se adaptar à nova realidade, inclusive repensar um novo modelo de escola. Adaptar nossas ações e atitudes, na Juliana. O Wesley, o adiante, de acordo com a ideia da charge, precisa de uma mudança de pensamento e de ações por parte da sociedade. A Rosângela coloca: modificar o antigo. A Nessinilda: falamos sobre isso na TPC de hoje. Não teremos mais aquele modelo de escola antes da pandemia. Com certeza. E a Gláucia complementa, né? Nesse período desenvolvemos a resiliência. Natália Corneto: na verdade, já estamos vivendo um novo normal e ele é péssimo. Está adoecendo a todos, quem não fisicamente e mentalmente. O adiante é a nossa esperança. Muito bom. Pensar no adiante com uma esperança de o que eles estão chamando de um novo normal, né? Isso. Percebam que o menininho está saudoso, né? Mal posso esperar que tudo volte ao normal. Só que esse normal a que ele se refere é tão bom assim, né? Então a imagem aqui traz a questão da poluição, né? Um monte de carros circulando, enfim. Aqui, nesse período, vocês viram aí nas notícias o quanto o ar se tornou mais puro, o nível de poluição tanto do ar quanto das águas, né? O quanto diminuiu. Então, e o adiante, né? O que esperar para o adiante? Como virá a ser esse novo período em que nós entraremos? É uma reflexão inicial. Eu vou passar, depois eu dou mais uma olhadinha, tá?
nas outras contribuições que tem no chat, para chamar para conversar conosco o professor Raul. Eu já começo agradecendo, porque ele tem sido muito requisitado nesse momento para fazer as análises, né, geográficas em relação ao período atual, mas ele se dispôs a estar aqui conosco. Então, trouxe uma breve biografia do professor. Ele é mestre em Geografia Humana pela USP, doutor em Geografia Humana, livre docente em Saúde Pública pela USP, faltou lá ali. É professor titular do Departamento de Geografia da Unesp e coordena o Laboratório de Biogeografia e Geografia da Saúde. Professor Raul, seja bem-vindo. Pode abrir o seu microfone, sua câmera. Oi, pessoal, bom dia a todas, a todos. Estão conseguindo me ouvir? Sim, professor, perfeitamente. Então, eu vejo aqui na reunião, né, a gente tem aqui colegas, amigos, companheiros de longas datas. Estou vendo aqui a Regina Penati, tem a Gláucia, o Sérgio Marquesi. Bom, muita gente que a gente se conhece, trabalha há muito tempo. Tem alunos também, o Jonatas, ainda é meu aluno. Enfim, então é um prazer estar aqui com vocês. E o César, né? Olha aí. O César que trabalhou comigo na graduação. Então é um prazer muito grande estar com vocês. A Daiane convidou e eu prontamente atendi o chamado, né? Outro dia eu tive a oportunidade de fazer parte de uma reunião como essa. Me desculpa que eu não consigo me habituar com esse monte de sopa de letrinhas que tem, que é a TTPCC, não sei, tem sopa de letrinhas que sempre tem, né? Mas a reunião pedagógica dos professores da ADRE do Oeste, né, Oeste de Campinas, foi bem legal. E nós aqui de Prudente, né, a Unesp de Prudente, sempre a gente tem que se aproximar mais, a gente, né, tem todo o prazer de estar aí com vocês. Eu me propus nessa 1 hora, vai até 12h30, né, Daiane? Isso. A gente fazia uma ponte desse pandemia, pós-pandemia, e com as habilidades prioritárias do terceiro bimestre, uma planilha que a Daiane me mostrou, né? Então, como eu fiz com a ADRE Oeste Campinas, eu me proponho a fazer aqui, eu não tenho esses slides, preparei slides, vou mostrar algum material que a gente vem trabalhando durante a pandemia, no nosso grupo, e fazer algumas pontes. Podemos aí abrir uma conversa aqui com vocês. Então, eu coordeno o Laboratório de Geografia e Saúde há 30 anos, né, na Unesp de Presidente Prudente. Então, esse é um tema que a gente vem trabalhando desde 1990, né? E a gente sempre estudou muitos temas, e as doenças infecto-contagiosas são do nosso interesse, né? A gente trabalha com a dengue, né, que a coisa está feia também, por exemplo, Prudente, mais de 4.000 casos confirmados, né? Leishmaniose, também uma triste notícia, que esse ano nós estamos tendo óbitos, casos humanos e óbitos de leishmaniose visceral, né? Que é uma péssima notícia para nós. Aí vai sarampo, a volta da tuberculose, está crescendo HIV positivo, doenças sexualmente transmissíveis, enfim, um monte de problemas, né, que a gente estuda. Mas o nosso grupo também não fica só uma geografia médica ou a geografia das doenças, a gente trabalha com a promoção da saúde, então a gente estuda também a saúde na perspectiva de diferentes sujeitos, né? Por exemplo, teve um aluno que estudou como é que vive uma pessoa cega, né?
dentro da cidade, por exemplo, Prudente, como é que ela circula pela cidade, enfim, como é que ela produz a vida, né, sendo cega. Você pode pensar pelas mulheres com HIV positivo, né, que existem na cidade, como que elas, né, promovem a vida e a saúde, não só em cima da pauta da doença, né. Mas, infelizmente, desde março, o que a gente só faz é falar de casos confirmados de Covid, óbitos, né? Então, está assim, uma agenda bem difícil para nós, né? Porque a gente quer falar da vida, da promoção da vida, e a escola é um espaço de promoção da saúde, às vezes mais importante do que a própria estratégia da família, a unidade básica de saúde, né? Então, o trabalho na escola é muito importante para essa promoção da saúde, né? Agora, oi, Beth. Olá, professor. Oi, Beth. A Graziela também, legal. Bom, pessoal, então, o que a gente fez? A partir do momento que surgiu essa nova doença, né, e ela entrou no Brasil, oficialmente, ela entra no Brasil no final de fevereiro, oficialmente, né, o primeiro caso confirmado, reconhecido oficialmente, a gente usou desse nosso acúmulo de experiências aí, desses 30 anos, para ir acompanhando essa doença, a difusão espacial, né, da Covid no Brasil. E aí a gente acabou se somando a uma série de outros grupos de pesquisas, seja na Unesp, a Unesp de Botucatu, por exemplo, onde tem a Faculdade de Medicina, mas também a USP, a Unicamp, e nós formamos uma rede de geógrafos da saúde, são 52 pesquisadores, né, de 20 estados brasileiros, e numa rede, e a gente vem diariamente, né, trocando experiências, conversando sobre os problemas e procurando atuar nas diferentes escalas, né? Então, um dos temas que aparece aí no bimestre, conexões e escalas, né? Acho que a gente pode tratar aqui, né, quando a gente está falando de um fenômeno que é fruto da globalização, né, e que tem um rebatimento em todas as escalas, desde a cidade de Presidente Prudente, até o espaço mundial, né? Então, nós estamos vivendo um momento em que esse exercício, né, das articulações escalares, assim, está batendo na nossa cara, né? Porque a gente vive um fenômeno, né, que para ser compreendido, precisa do raciocínio geográfico. Precisa do raciocínio geográfico. E foi o que a gente fez desde março, né? Nós tínhamos poucos casos em março, né? Ainda eram poucos casos, e a gente precisava apontar um cenário, né? O que poderia ocorrer, né, no Brasil, especialmente em São Paulo, com a entrada do coronavírus. Então, nós pegamos os casos que haviam registrado um surto que existiu no estado de São Paulo, do H1N1, né, em 2008. Então, não sei se vocês se lembram disso, isso foi há 12 anos. Ocorreu um surto, né, que nós tivemos aí 20 mil casos, né, de H1N1, e a gente tinha esse banco de dados. Então, a gente fez uma análise em cima do H1N1, tentando imaginar como seria o comportamento do coronavírus, do novo coronavírus, né, que também é um vírus, assim como o H1N1. Então, a gente está diante de uma doença, né, de transmissão viral e que tem um certo comportamento semelhante, né, na sua difusão espacial, né? Então, uma transmissão viral, ela precisa de adensamento populacional, pessoas aglomeradas e mobilidade, né? Essas pessoas se movimentando. Então, eu tendo um monte de gente, aí eu tenho um infectado no meio de um monte de gente,
esse infectado transmite, né, para o outro ser humano. Então, é uma transmissão muito rápida, diferente da dengue, por exemplo. Eu tenho um inseto, eu tenho uma relação ecológica. A transmissão viral é do ser humano para o ser humano, uma transmissão mais rápida, né? Então, eu tenho aglomerado de pessoas, um infectado de pessoas suscetíveis, isso transmite, né? E aí essas pessoas se movimentando no espaço, você tem a difusão espacial, né? Então, nós fizemos a análise de como foi mês a mês, lá em 2008, o H1N1, né? E nós identificamos, nessa análise, isso é começo de março, né, que 13 cidades mais importantes do interior de São Paulo tiveram um papel de dispersão do H1N1 naquele momento, né? Bom, e uma das 13 cidades era a cidade de Presidente Prudente também. Então, ali nós falamos, olha, o coronavírus, ele deve se difundir pelas principais rodovias paulistas, né? Então a Raposo também, a Castelo Branco, né? Outras, a Anhanguera, a Dutra, né? E algumas capitais regionais devem ter um papel de dispersor da doença, né? E foi a partir desse modelo que a gente foi seguindo dia após dia aí a transmissão, né, da doença, e infelizmente, né, o que nós havíamos previsto ocorreu, né? Então, o coronavírus seguiu exatamente o mesmo padrão do que tinha ocorrido com o H1N1, né? Então, eu trago isso como um exemplo, né, para a gente pensar na importância do raciocínio geográfico, né? Quer dizer, a importância da geografia no currículo da escola, porque a gente está ensinando esses alunos a pensar, uma forma de pensar o mundo, né? E a geografia fornece conceitos importantes para ele fazer esse raciocínio. Então, o que eu estou dizendo? Que para compreender todo esse problema da pandemia e da pós-pandemia, a geografia tem sido muito requisitada, o conhecimento que a gente tem é importantíssimo para entender tudo que ocorre. Pessoal, tem umas coisas escritas aqui, eu vou primeiro falar, eu vou tentar falar mais 15 minutos, assim, aí a gente vai lendo, respondendo, porque senão eu quebro meu raciocínio. Mas vão escrevendo aí os comentários, as perguntas que vocês querem, tá bom? Então, deixa eu me concentrar aqui no raciocínio, né? Então, veja bem, não tem país do mundo, não tem país do mundo que no currículo não exista a geografia, né? Por que a geografia está em todos os currículos? Qual que é a importância dessa disciplina? Então, isso aparece na base com aquela questão do raciocínio geográfico, né? Quer dizer, usando a forma de pensar que a geografia propicia, a gente consegue entender esse fenômeno, né? Então, eu disse lá no início que o novo coronavírus, ele é fruto, né, desse capitalismo globalizado. Essa é a primeira coisa que a gente tem que dizer, né? Tem um povo aí querendo botar a culpa na China, né? E dizer, que é o vírus chinês. E nós corremos o risco de morder a língua, né? Porque sabe quantos coronavírus existem em reservatórios silvestres na Amazônia? Tá? Vocês podem anotar isso daí. Isso já está escrito, estudado. Calcula-se que nós temos ali 3.500 coronavírus em reservatórios silvestres, lá na Amazônia. Isso significa assim, esse coronavírus está lá em algum macaco, ele está em algum roedor, ele está em alguns pequenos mamíferos, dentro da mata, dentro da floresta, né? O que aconteceu na China? A região de Hubei, né, passou por um processo de desmatamento, de expansão da pecuária, quer dizer, uma relação sociedade e natureza extremamente voraz, né? E que a manipulação de morcegos, usa a carne de morcego para alimentação, e isso já estava escrito há 10 anos,
já tinha pesquisador avisando, ó, tem um coronavírus ali nesse morcego e uma hora ele sofre uma mutação e ele entra no circuito ser humano. Isso já estava escrito há 10 anos. E aí chegou o novo coronavírus, como a ciência já havia previsto. Tá certo? Então, um processo como esse pode ocorrer a qualquer momento na Amazônia. Qualquer momento. E já tem gente que escreveu sobre isso. E nós estamos assistindo, no período da pandemia, um processo acelerado de desmatamento, destruição da Amazônia e expansão da pecuária na Amazônia. Tá? Então, nós vamos morder a língua. Daqui a pouco vai ter um novo coronavírus e o epicentro vai ser o Brasil. O Brasil é candidato para isso. Tá certo? Então, nós temos um processo de voracidade do capitalismo, né? Na apropriação da natureza. Isso aconteceu na China e gerou o novo coronavírus. Isso é um primeiro fato interessante para a gente pensar. O segundo, a velocidade que esse vírus se espalhou pelo mundo. Porque quando se identificou o novo coronavírus, né, em novembro, os primeiros casos em Hubei, né, que é essa província no centro da China. Bom, em 4 meses, ele já estava em 180 países. Foi aí que a OMS decretou uma pandemia, que é um descontrole, né? É uma disseminação descontrolada do vírus, certo? Então, você veja, em 4 meses, um agente microscópico, ele se espalhou para 180 países. Então, isso é um exemplo das conectividades, né? Veja só como o mundo globalizado e interconectado, né, rapidamente se espalha esse problema pelo planeta. Então, temos aí um bom exemplo, né, da globalização. Bom, aí o terceiro passo, então eu falei, primeiro, como surge o vírus? Essa relação sociedade-natureza, que é um item que está lá nas habilidades do terceiro bimestre, né? Então, tem muita coisa da geografia física ali, a água, o ar, o clima, né? A relação sociedade-natureza, um elemento importante, né? Então, veja, quando vocês estão trabalhando esses elementos com os alunos, vocês estão ajudando esses alunos a entender esse mundo todo que nós vivemos, né? Aí, a globalização é como que ele se espalha, e terceiro item, que aí, quando ele entra no Brasil, né, como é que ocorreu a difusão espacial, tá? Aqui, então, eu vou mostrar só alguns mapas, e aí já mais uns 10 minutos a gente pode abrir a conversa, né? Compartilhando aqui minha tela. Como eu disse, eu não preparei assim, nenhum slide. Tá? Vamos escrever aí os comentários, depois a gente vai olhar. Eu tenho que me concentrar aqui. Eu indico, depois eu passo para a Daiane e ela pode distribuir para vocês. Mas nós temos uma página da Organização Mundial da Saúde, né, que acompanha dia após dia esse fenômeno que a gente está falando aqui, né? Então, você tem tanto uma representação coroplética, né, que é essa intensidade por área. Então, está aqui, está mostrando que o Brasil tem quase 2.500.000 casos confirmados e 87 mil mortes. Quando eu ponho aqui Estados Unidos, está com 146 mil mortes e 4 milhões de casos confirmados, que são os dois campeões mundiais, né? Aqui eu posso mudar a representação para um cartograma, que são figuras geométricas proporcionais, né?
Bom, e eu vi que na planilha, um tópico a ser trabalhado você tem a África, né? Há um olhar sobre a África. E esse é um tema interessante da gente ver como que a Covid está se comportando na África, né? Que a África, os casos chegaram mais tardiamente, e há uma razão para isso. E agora qual vai ser o impacto, né, aí no número de mortes, porque nós estamos falando de áreas de maior vulnerabilidade social. Então, você veja, aqui eu tenho, o que você está vendo são os casos, mas eu posso ver as mortes, né? Então, olha só, casos e mortes, né? E eu posso dar um zoom nesse mapa e olhar para a África, por exemplo, né? Especificamente para a África. Então, você veja, nós temos esse site muito legal, dia após dia, todas as informações. Você pode baixar aqui, ó, tem um download map. Você pode baixar esse mapa para mostrar, mandar para os alunos, fazer uma análise, ó, né? Então, eu indico esse site. Bom, eu quero comentar, se eu acho aqui, eu quero comentar com vocês um texto que eu vou também disponibilizar para a Daiane, que a gente acabou de publicar. Eu sou um dos autores, né? Na revista do Instituto de Estudos Avançados da USP. A gente discute o raciocínio geográfico e as chaves de leitura da Covid no território brasileiro, né? Então, o que eu estava dizendo a vocês a importância do raciocínio geográfico para a gente compreender o processo de difusão, né, da Covid no caso, o território brasileiro, tá certo? Então, quando você lê esse texto do raciocínio geográfico, você vai ver um pouco como que, desde as séries iniciais, né, a gente está trabalhando com essas ferramentas, né? Bom, então, quando a gente olha aqui as habilidades, né, como eu falei, olha, nós temos aqui no sexto ano, né, sobre conexões e escalas, uma série de temas, né, ligados à dinâmica da natureza, né? Então, os elementos climáticos, a relação aí, os processos endógenos e exógenos da litosfera, você tem uma escala geológica, né? A importância da água. Então, nós estamos falando mais da dinâmica da natureza, né? E em diversas escalas, desde a escala planetária, né? Então, o que a gente pode dizer para o sexto ano que, bom, que o vírus ele existe muito antes dos seres humanos, né? Se a gente colocar na história da Terra, há quem diga até que se de fato é um ser vivo, há um debate aí se de fato seria um ser vivo, né? Porque o vírus ele na verdade, um pedaço de uma proteína, né? E que teve uma má formação. Então, para ele se replicar, ele precisa estar na célula de um organismo vivo, né? E como ele é uma sequência de DNA incompleta, né? Ele é altamente mutante. Então, ele se transforma, e foi o que ocorreu quando ele sai do reservatório silvestre, que era dentro do organismo de um morcego, né? E ele passa a circular nos organismos dos seres humanos. E aí, um ser humano, né, transmitindo para outro ser humano, está feito o estrago, né? Bom, histórias como essa, existem vários exemplos na história da humanidade,
A última delas foi a gripe espanhola, que ocorreu há mais de cerca de 100 anos, né? Bom, e finalmente estamos diante, né, de uma nova pandemia. Há quem diga que essa é a primeira pandemia do período da globalização, mas certamente não será a última. E isso é fruto de todas essas transformações que eu falei no início, né? Portanto, aquilo que a Daiane estava problematizando com vocês, da charge, né? O que seria esse novo normal? Eu quero terminar minha fala fazendo um breve comentário sobre isso. Mas só voltando aqui à planilha, o 7º ano, aí nós temos a questão do mundo do trabalho, né? Eu nem sei se vocês estão enxergando aqui, deixa eu ampliar aqui. Espera aí, cadê o... precisa ampliar... Onde que eu amplio? Vocês estão enxergando a planilha? Professor, dá para ver pequeno, mas eu tenho elas nos slides, depois eles vão ter acesso, tá? Eles já chegaram a analisar essa planilha, Daiane? Não, ainda não. Tá. Então, veja bem, aí no mundo do trabalho, 7º ano, né? Você veja, produção, circulação e consumo de mercadorias, né? O quanto as características, né, desse mundo do trabalho, né, no capitalismo globalizado gerou esse problema que nós estamos vivendo. Então, a desigualdade social, né, a precarização do trabalho, eu vou fazer um comentário aqui também, né, e o mundo do trabalho está lá no 8º ano, no 9º ano, cadeias industriais, você veja como o tema do mundo do trabalho está diretamente relacionado às cadeias industriais, a relação do Brasil com a China, né? E a China com o mundo, porque a rapidez em que isso chega nos Estados Unidos, na Europa, né, está diretamente relacionada à maneira como esse capitalismo globalizado está organizado, né? Então, é muito interessante a gente ver como que o tema, né, que nós estamos vivendo está diretamente relacionado com as habilidades que terão que ser ressaltadas no 3º bimestre. Aqui, só para concluir, é muito importante essa matéria. Eu vou passar o link para a Daiane também, que é o Laboratório Cidade. Olha o estudo que eles mostraram na cidade de São Paulo. A circulação para o trabalho explica a concentração de casos de Covid. Então, esse grupo fez um mapeamento, pessoal, porque muita gente fala do isolamento social, mas você tem uma série de segmentos dos trabalhadores que tiveram que continuar trabalhando, né, para que as pessoas ficassem em casa. Tem o exemplo do entregador, né, o motoqueiro que entrega os alimentos, né, o que se chama da uberização, né? Mas muita gente, o setor de construção civil não parou, né? Setores estratégicos do comércio não parou, né? E as pessoas tendo que pegar ônibus para ir trabalhar. Então, esse trabalho é muito interessante, porque eles mostram o seguinte: o que eles fizeram? Eles cruzaram, nesse mapa aqui, eles cruzaram onde estavam os casos de Covid na cidade de São Paulo e as linhas de ônibus. Qual é a conclusão que eles chegaram? Exatamente. Onde tem mais casos de Covid os bairros que tem a linha de ônibus que leva os trabalhadores para trabalhar, né? Então, há uma forte correlação, portanto, de concentração de casos e de quem tem que circular para trabalhar, né? E um outro mapa que eu quero destacar é esse aqui, no Paraná.
No Paraná ocorreu o seguinte, a explosão de casos Covid e onde estão os frigoríferos. Aqui são concentração de empregos para abater aves. Né? Então, os frigoríferos produtores de carne de frango, por exemplo. Né? Então, você está vendo, onde no Paraná você tem as empresas, né, que vai abater o frango para a carne chegar no supermercado e a gente se alimentar do frango, né? E você tem uma explosão do número de casos, né, de Covid. Então, ficou famoso essa relação do trabalho no frigorífero, né, e a exposição ao Covid. Né? Esse outro aqui é suínos, tá? Tá vendo? Então eu tenho aqui frango, e aqui é suínos. Então, aonde tem empresas que vai abater o suíno, preparar a carne para chegar no supermercado, no Paraná, é onde mais teve caso de Covid. Ok? Bom, eu termino, porque já são meio de 10, eu termino, né, dizendo que essa questão que a Daiane levanta do novo normal é bastante interessante, né? Porque nós vamos ter que acompanhar. Eu não acredito que vai mudar nada. Eu não tenho esse otimismo. Vai surgir uma nova relação da sociedade com a natureza, entendeu? Está surgindo uma nova sociedade mais compreensiva. A gente aprendeu com tudo. Porque os agentes econômicos do capitalismo globalizado jogam uma pressão o tempo inteiro para voltar a economia, para flexibilização do isolamento, para tudo voltar a ser como antes, né? Vocês devem ter acompanhado aí, a hora que abriu o shopping center, gente, procura a fila, né, de gente, porque assim, o consumismo, né, uma pessoa, sei lá, que está 60 dias sem comprar um par de sapatos, ela tem lá 30 pares de sapatos no guarda-roupa, e ela não está passando mal, ela está entrando em depressão, porque ela precisa comprar um novo par de sapatos, faz 60 dias que ela não compra um par de sapatos, né? Aí você abre o shopping e forma uma fila gigante, que as pessoas têm que consumir, têm que consumir, têm que consumir, têm que consumir. Né? Então, é uma questão muito importante que a Daiane levanta. O que vai acontecer, né? Nós temos aí a escola daqui a pouco vai abrir, os alunos vão voltar. Como é que é a volta às aulas, né, o trabalho da gente dentro da escola e pensando nesse novo mundo que se abre no pós-pandemia, né? Eu acho que as forças poderosas do mercado vão fazer de tudo porque a máquina do capitalismo globalizado continue girando como sempre girou, até aparecer uma nova pandemia, né? E o Brasil é candidato a ter um novo coronavírus em breve, pelo que ele está fazendo na Amazônia. Né? É um pouco esse comentário que eu queria fazer, e eu tenho aqui, podia ver as perguntas, né? O Wesley estava falando nesse aspecto que o senhor citou, a questão de escala de crescimento e fluxo da doença numa análise de dados, observando o nosso caso aqui no interior de São Paulo, você acha que a curva de contágio ainda está ascendente ou já num platô? Será possível, diante desse cenário, a viabilidade de retorno às aulas presenciais em setembro, com o mínimo de condições sanitárias e trabalho, pelas relações sociais, né? Eu acho setembro difícil ainda, mas há uma desaceleração, né? A gente tem que considerar cada região, cada cidade, né, que são várias pandemias que estão ocorrendo, né? E, de fato, se a gente, enquanto não vier a vacina, isso vai levar mais uns 7 meses, a gente vai ter que conviver com essa máscara, higienização, a questão do distanciamento social, vai ter que organizar a escola de um jeito. Então, é uma retomada precária. Tá? Tem gente pensando assim, alternar, né?
a cada dia vai um terço da turma. É difícil ter 40 alunos numa sala de aula em setembro. Acho difícil. Enfim, então o que o Wesley aponta é um tema importantíssimo para a gente ver, né? Faltou, professor, ver a sua imagem, vou falar com os meus alunos. Eu não entendi, porque eu tô de barba mal feita, é isso? Um cara de cansado? Porque assim, aqui, gente, eu estou trabalhando. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, nós estamos trabalhando que nem doido para acompanhar esses dados, né? Eu estou com uma cara péssima, barba mal feita. Fala, aqui é o Fred. Na verdade, é que para algumas pessoas, às vezes, demora para entrar a imagem do Senhor, só aparece a voz. Então, a professora colocou isso no momento que ela colocou, como você não estava falando muito, o aplicativo não mostrava a sua face. Então, acho que foi isso que a professora quis dizer. Agora tá vendo? Vocês estão vendo a minha cara? Sim, agora sim. Gostaria de saber mais a respeito da diversidade de SARS-CoV no território brasileiro. Né? Achei interessante. O SARS-CoV é o vírus, né? E nós temos o SARS-CoV-2, que é esse novo coronavírus que está aí, né? Como a gente falou, que o vírus, ele altamente, é um micro-organismo, né? Há quem classifique, né? A classificação dos seres vivos, o questionamento até se é um ser vivo, né? Porque ele não é completo. Para ele viver, ele tem que estar na célula de outro organismo, né? Porque ele é um DNA deformado, incompleto. E por conta disso, ele é altamente mutante, né? E é uma espécie, por isso que não tem nada a ver dizer que é uma gripezinha, viu? Tem nada a ver. Porque ele está numa família de vírus, que é o coronavírus, que não é igual ao vírus da gripe. Tá? Então, não é gripezinha coisa nenhuma. É um outro conjunto de vírus, os chamados coronavírus. E nós temos milhares de coronavírus nos seus reservatórios silvestres. Isso, a humanidade, em 10 mil anos de história, no contato com a natureza, foi produzindo outras doenças, do tipo essa que nós estamos vivendo agora. Tá? Então, esse é um tema interessante. Na relação da sociedade com a natureza, a gente produz doenças. A malária é um exemplo, é uma outra doença. Você vai para desmatar, o anófeles, que é o inseto da malária, vem para cima do ser humano e provoca um surto de malária. Né? E no caso do coronavírus, é a destruição da natureza que esse vírus acaba entrando no circuito humano, né? E como eu disse, vai brincando com a China para você ver. O Brasil vai ter o vírus, o próximo, a bola da vez. Né? Então, o SARS-CoV, né? É isso. Então, eu não sei, lembrei da aula de ciências do 6º ano. O professor afirmou também que o vírus não é um ser vivo, né? Então, é polêmico, tem certos biólogos que consideram ou não, né? Porque ele precisa de outro ser vivo para se replicar, né? Não chega a ser, não é hospedeiro, né? Porque o hospedeiro, como eu disse, no caso da dengue, você tem um inseto, né? Que ele é o vetor dessa doença, e nesse inseto tem o vírus. Tá? Na leishmaniose, o cão é um hospedeiro, né? A leishmania está no sangue do cão. Aí vem o inseto, pica o cão e pica o ser humano. Aí transmite. Uma transmissão viral, não. É de ser humano para ser humano. Então, ela é muito mais rápida. Né? Então, legal, a Águeda falou que lembrou da aula de ciências e a gente tem a interdisciplinaridade, né? Então, uma relação da história de 10 mil anos, a relação com as ciências, a dinâmica da natureza, a geografia, né?
Professor, que só mais? Vocês gostariam de comentar? Não sei. sobre a questão de setembro, sei que muitos professores estão questionando, e eu tive em reunião com o Caetano sexta-feira, e mais uma vez eu bati na tecla, e por enquanto, gente, continua valendo o decreto. E o decreto diz 28 dias, todas as diretorias de saúde em amarelo. Nós não temos nem 40% disso no último mapa. E para o dia 10, até mesmo pelas análises que o próprio professor trouxe, a gente não vai ver isso. Então, assim, a organização para setembro é porque o Estado já precisa se planejar para a compra de termômetro, álcool, viseira para professor. Então, é uma demanda de planejamento. O próprio secretário, o próprio Caetano bateu para a gente. Se não tiver condições, se a saúde não disser que não dá para voltar, não vai voltar. E pelo que a gente está vendo, não vai. O que está se fazendo agora é uma questão de planejamento. São licitações, são planejamentos e etc. Então, fiquem tranquilos que se não tiver o mínimo, a gente não volta. O secretário bateu, a legislação bate em cima disso. E o próprio governador fez essa fala na última vez que ele falou sobre a televisão, que a possibilidade é setembro. E pelo que a gente está vendo da evolução dos casos, eu brinco com o pessoal do núcleo. Eu sou daqueles que acredito no mínimo novembro. Ô Fred, o que foi colocado ontem pelo Gabardo é que essa data de setembro já está descartada, porque agora já teria que ter tido uma evolução, pelo menos daquelas regiões que estão em vermelho para laranja, e não aconteceu, né? Então, essa data de setembro, pela fala do Gabardo ontem, já está descartada. A Glaucia colocou que eu acho que só voltamos em 2020. Glaucia, de verdade, eu até gostaria, né? Seria, assim, o mais próximo do máximo de segurança. Mas admitindo-se as regras do isolamento, existem sempre as possibilidades, né? Como o professor bem colocou, a questão do vírus, né? Porque, na verdade, quando a gente fala mais de hospedeiro, é uma questão também parasitária, né? Então, agora o biólogo. Então, assim, realmente, o vírus é uma classe, muitos agora colocam como uma classe à parte, né? Porque ele não está morto, ele está inerte quando ele está na natureza, por exemplo, numa superfície, ele não está vivo, porque o ser vivo precisa de metabolismo. E ele não tem metabolismo, ele só tem metabolismo quando associado a uma célula. Então, aí existe sim essa briga, essa discussão, mas por ele se reproduzir, por eles, né, ter certa movimentação, alguns colocam como sendo vivo. Então, a gente coloca ele usualmente como uma classe à parte. Aí, uma partezinha aí para minha colaboração de biólogo para os geógrafos de plantão, tá bom? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui no chat pro professor. Tem mais uma aqui, ó, da Maria Aparecida. Professor, depois de tudo, como ficarão as relações no mercado internacional? Então, esse tema da pandemia e após a pandemia, ele é um tema de geografia política. É um tema de geografia política, né? Porque a gente tem que pensar exatamente as agendas dos organismos internacionais, né? Como fica vocês estão assistindo até para a eleição do Trump, um acirramento da relação Estados Unidos-China, né? Ele acabou de fechar um consulado lá chinês, acusando de espionagem em cima da vacina, né? Então, você tem um acirramento de tensões entre países, né? Nós vamos assistir ao aumento da fome e da pobreza, né? Porque nós estamos falando de uma crise econômica, né? Quer dizer, pior do que a Segunda Guerra Mundial. Isso levou não é nem recessão, né? Nós estamos vivendo uma depressão econômica profunda, né? E, portanto, como vai ser a reconstrução do mundo? Aí você tem alguns setores que sentiram muito mais, né? A gente fala de bares e restaurantes, porque na escala local, né? Esse é um setor que sofreu bastante. Mas na escala internacional, a indústria do turismo, né, é um setor assim, que está totalmente paralisado. Isso tem implicações na rede hoteleira, no transporte aéreo, as companhias aéreas, né? Então, você tem um desarranjo do sistema econômico mundial e ele vai ser retomado, né?
Aí estão surgindo reuniões importantes dos organismos, blocos econômicos, e o Brasil tem perdido protagonismo, né? O Brasil segue ladeira abaixo, está virando um pária do sistema econômico mundial, é uma vergonha para todos nós, né? É o anti-exemplo do que deveria se fazer no combate à pandemia. Então, em diversos países vai se retomando a economia, e nós ainda vamos sofrer 2, 3 meses o problema por uma falta de uma coordenação nacional, né? Uma inoperância do Ministério da Saúde, na mão de um general que não entende nada de saúde, né? E que não gastou nem 1/3 da verba para a Covid. Ele gastou 30% da verba destinada para a Covid, né? Então, o Brasil está desconectado da agenda internacional, e existem algumas agendas, né, colocando o problema do ambiente. Então, assim, a relação entre a economia e o ambiente, ou seja, como retomar a economia de uma forma menos voraz e depredatória da natureza. Isso é um tema importante e que já começa a pautar, né? Então, por exemplo, pode ter impacto no agronegócio brasileiro. O Brasil não parar de desmatar, a intensificação das queimadas, a Europa não vai comprar produto brasileiro, vai impactar o agronegócio brasileiro. Então, isso se transforma muito mais do que de geografia econômica, é um tema de geografia política, né? Que a gente vai acompanhar aí. Não é só esse semestre, gente. Nós vamos viver isso os próximos 5 anos. Pode escrever aí. Então, portanto, nós professores, como nós vamos lidar na escola para pensar a geografia nesse mundo? A escola tem que voltar a funcionar, como é que vai voltar, quando que vai voltar, e com esses problemas todos. Então, eu falei, aumento da fome, da pobreza, da desigualdade social, né? Muitos problemas. Nos próximos 5 anos, a gente vai falar do pós-pandemia como um tema, né? Portanto, a gente pode, outras vezes, até se reunir, aprofundar, estudar junto, tudo isso daí, né? E aí, que mais? Professor, e você vem colocando muito bem a importância do geógrafo e do professor de geografia em todo esse contexto, né? A análise que o professor de geografia, que o geógrafo consegue fazer da realidade, né? A leitura que o geógrafo tem condição de fazer e como esse profissional, nesse contexto, vem sendo requisitado, né? Sim, nunca a geografia esteve tão em evidência, nunca foi preciso tanta geografia para tentar entender tudo que está ocorrendo, né? Então, eu não tenho dúvidas que a geografia vai se valorizar ainda mais no currículo, né? Pela importância que ela tem para que os alunos pensem tudo isso que está ocorrendo, né? Eu estou tentando localizar aqui um gráfico que eu queria mostrar para vocês da situação de Presidente Prudente, né? Se eu acho aqui, para a gente terminar essa conversa, a questão da taxa de contágio, né? Que estava falando o Frederico, né? Explicou para nós aí a polêmica da classificação, né? De um vírus, o que leva a gente a pensar, o que é o conceito, né, conceito de vida, né, do conceito de o que é o ser vivo. Então, interessante, né, para procurar entender. Assim, eu consegui achar o gráfico, deixa eu colocar novamente aqui o aumento da desigualdade, consequentemente, aumenta a fome, a busca de alimento requer emprego, a falta de emprego, né? Violência. Então, você tem muitas famílias que não são nem mais desempregadas, que na classificação do IBGE são famílias desalentadas. Desalento. Quer dizer, ela não procura, nem mais procura emprego.
ou desalentadas, né? Então, é muito difícil. Isso impactou a escola pública, com certeza. Nós estamos tendo evasão na Unesp, os alunos mais pobres que não conseguem participar da aula remota, né? Isso está ocorrendo. O impacto na escola é terrível, né? Pessoal, então, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Esse daqui é um gráfico que eu fiz com uma taxa de contágio, que chama, tá? É RT. Isso é um modelo estatístico, tá certo? Que foi mostrando a tal da fase vermelha, e agora nós estamos na fase laranja, né? Então, olha o que ocorreu. Na pior fase que estávamos, que foi aqui final de junho para julho, o município de Presidente Prudente chegou numa taxa acima de 2,5 taxa de contágio. O que é isso? Significa o seguinte: cada 100 pessoas infectadas, elas transmitiram para 250 pessoas. Tá? De cada 100, transmitiu para 250, aqui em julho. Então, houve uma explosão de Covid no município de Presidente Prudente. Bom, a boa notícia é que vem caindo. Realmente, a fase vermelha proporcionou essa queda. Isso aqui é taxa de contágio, estou falando, tá? E aí chegou abaixo de 1, que é excelente. Abaixo de 1 significa o quê? Cada 100 infectados, ele transmite para 90. Aí depois de 15 dias, o 90 transmite para 70. E aí vai caindo a doença. Só que aí na fase laranja já subiu um pouquinho, então nós estamos oscilando aqui ao redor de 1. Aí a má notícia, ficando em torno de 1, nós vamos arrastar por, como alguém falou, novembro, pode até ser. Setembro, agosto, setembro, outubro, nós ficamos ali. Cada 100 infectados, 15 dias depois transmite para 100. Então vai arrastando a doença, né, em Presidente Prudente. Cada cidade, cada região do país tem uma história diferente, tá? Bom, o que mais que poderia comentar com vocês, né? Então, eu vejo, Daiane, várias pontes, né, entre as habilidades prioritárias e a conjuntura, né? Aqui, deixa eu mostrar para vocês, a gente falou da escala, né? Eu mostrei o mapa mundi, eu dei o link aí para cima do mapa da OMS, mas aqui a gente tem um Presidente Prudente. Eu vou mostrar aqui, ó, esse mapa, pois eu disponibilizo para a Daiane, foi publicado, ó, 22 de julho, né? Tá aí, mas foi feito por Hervé Terry. É muito interessante esse mapa, porque o que está em verde, variação da taxa de óbitos, tá? Então, as figuras geométricas proporcionais é óbito. E o que está na área, né, é o quanto tempo faz que... Não, a área em vermelho é a variação da taxa de casos por 1.000 habitantes. Isso. Então, eu tenho o tamanho da circunferência, a quantidade de mortos. E na área, eu tenho uma relação por 1.000 habitantes. Olha que como o Brasil está dividido, né? A Amazônia, quando eu pego a área, teve muito mais Covid por 1.000 habitantes. Né? Quanto mais verde, a relação é menor, né? Menos Covid para o total de habitantes. Mas os óbitos foram muito maiores nas grandes capitais do Brasil. Tá? Aí nós temos um outro mapa que é o de Presidente Prudente, que eu posso disponibilizar também, né? Aqui é Covid em Presidente Prudente, ó. Eu tenho os casos por endereço.
né? E aí nós fizemos a concentração, uma técnica que chama do kernel. Você trabalha quando você olha esse mapa aqui, você acha que tem Covid em tudo quanto é lugar em Presidente Prudente, né? Mas quando a gente coloca as áreas de maior concentração, você identifica alguns bairros em que a Covid está sendo mais séria. Então, você veja, como, por falar em escalas, eu tenho um caso no Ana Jacinta, isso tem uma relação com o que acontece em São Paulo e o que acontece no mundo, porque é uma pandemia. Tá? É um pouco isso que eu queria falar. Parece que surgiram mais outras observações aqui, Daiane. Professor, eu acho que você vai ter que voltar em outra TPC, hein? Estou à disposição. Podemos voltar a conversar melhor, porque você vai analisar a planilha das habilidades, né? A gente podia, como eu me propus em Campinas, a gente discutir um pouco as atividades, né? A questão do uso de cartografia, olhando para as habilidades prioritárias do bimestre, né? Nós estamos conversando. O pessoal gostou muito, ó, muitos elogios. Eu vi aqui que tem muitos ex-alunos seus, né? Eu fui sua aluna. Olha meus cabelos brancos aqui. Não, você está bem, professor, está ótimo. Olha, agradeço muito a sua participação. Veja aí os comentários, o pessoal elogiando. Colocaram aqui que mataram um pouco da saudade, né, das suas aulas na Unesp. Foi um prazer para a gente recebê-lo, ouvi-lo, com todo o seu conhecimento, e vai ficar o convite, sim, para que você retorne em outros momentos, né, porque a gente tem muito a aprender com você, professor. Então, Daiane, eu me coloco à disposição, talvez você vá trabalhar a planilha das habilidades em outras reuniões, e eu posso retornar um pouco mais adiante para a gente pensar em algumas atividades, exercícios, uma coisa mais aplicada, né? A esse contexto que estamos vivendo aí, né? Então, me coloco à disposição, agradeço. Estou vendo aqui muita gente que eu conheço, de outras frentes de luta aí, e me coloco à disposição. A gente, né? Uma obrigação nossa da Unesp, e estar junto com vocês. Buscar essa articulação, né, professor, entre a universidade e a escola, né? Fortalecer esse vínculo é importante. Sim. Então, obrigado por ter tido a paciência de me ouvir, e vamos prosseguir. Tá bom? Foi uma honra, professor. Muito obrigada pela participação, em nome de todos os professores e a equipe do Núcleo Pedagógico, da Diretoria de Presidente Prudente. Nós vamos encerrar por hoje a TPC com a promessa do professor de retornar. Combinado. Um abraço, professor. Tchau, pessoal. Tchau.